Vamos aqui no YouTube. Bom, que pergunta boa! Essa pergunta é de um pai. Adoro quando os pais participam. Vocês sabem que o meu público é majoritariamente feminino, né? Até porque o ato de amamentar, ele tá partindo muito da mulher. À vontade. Mas, gente, uma premissa para minha consultoria é a participação do pai. Eu exijo a participação do pai. Às vezes ele nem quer. Eu fico lá, e aí, fulano, vamos participar? Por quê? Por vários motivos. Então, a pergunta desse pai, que é o undercover, é: o que você recomenda para que o pai ajude mais na hora da amamentação? Ótimo, então bora lá. A primeira coisa que eu recomendo é: sabe aquela história minha que eu contei, que eu estudei sozinha para o parto? Eu entregava, assim, a palestra pronta para o meu marido. Mas eu chamo a atenção dos homens que a amamentação é um processo que ele é da mulher, ela quem decide se quer ou não quer, e o ato é todo dela. Mas o apoio e responsabilidade é social, familiar, de todo mundo. E o apoio do pai é muito importante. Pensa bem, essa mulher te escolheu para ser o pai do filho dela. Essa mulher confia muito em você. Essa mulher quer saber o que você pensa do que ela está fazendo com o próprio filho quando ela amamenta. Então, essa mulher precisa da segurança que vem de você. E se você está inseguro, o primeiro passo é estudar junto com essa mulher sobre parto e amamentação, se assim for do interesse dela, parir e amamentar. Ou uma coisa ou outra, ou as duas. Então, o que eu recomendo para que o pai ajude mais nesse momento? Primeiro, que ele saiba. Então, as minhas consultorias, eu sempre trago o pai. Eu quero que ele entenda a técnica da amamentar. Sabe a pergunta anterior? Reconhecer o que é a mamada certa, perfeita? Então, eu quero que ele reconheça. Outra coisa que eu quero muito que o pai participe das correções técnicas. Eu não falei para vocês que o bebê para mamar certo tem que estar de boca grande? Eu sou uma defensora nata da posição cavaleira. Para quem não sabe, a posição cavaleira, o bebê fica sentadinho na coxa da mãe. Certo? Então a mamãe olha para ele assim, né? De frente. E como ele está mais embaixo, assim. Então, quando a mãe coloca muito peito na boca do bebê e os dois estão se vendo dessa forma, é impossível a mãe enxergar a abertura da boca desse bebê. Então, o pai, ele é como se fosse a produção técnica e o diretor de fotografia desse show. Tem que ter boca grande. Quem tem que ver isso é o pai. E nas horas que o pai não tiver, Lília, pega um espelho e amamente de lado e veja a boca do seu filho. Mas jamais tente olhar da posição que você está, porque você vai afastar o seu peito para ver, você vai tirar peito da boca do seu bebê. Então, esse bebê, ele precisa ser visto pelo pai também na hora que a mãe vai colocar esse peito na boca. Quando eu explico sobre a pega correta, vocês lembram que eu falo sobre a deflexão da cabeça que o bebê tem que ter? Se o bebê tem que ter essa deflexão, eu tenho que entregar muito peito para o bebê com essa posição. Então, existe uma métrica da posição do peito com a posição do bebê. Se eu tenho um peito assim, obviamente ele vai defletir a cabecinha para buscar esse peito. Mas se eu tenho um peito um pouco mais caído, não posso atolar esse bebê assim, olha o nariz dele. Então, por conta disso, o pai, ele é capaz de observar toda essa métrica e fazer os pequenos ajustes. Inclusive, às vezes, a mãe não está segura em atolar o bebê e ele vem com a mãozinha dele junto por trás, por cima da mão da mãe e atola o bebê no peito. Para que a mãe entenda qual é a força, qual é a velocidade que precisa ser feito para que aquele peito entre muito na boca desse bebê. Outra coisa que eu acho interessantíssimo e importantíssimo para o pai, o que eu recomendo para o pai ajudar na hora da amamentação? Quando eu explico qual que é a mamada certa e o bebê entra no ritmo, esse bebê costuma mamar em menos de meia hora, tá? Se esse bebê mama em menos de meia hora, então esse bebê que já encheu muito a barriga, porque a posição cavaleiro tem essa mágica de encher bastante a barriga em pouco tempo, se esse bebê mama em menos de meia hora, ele também vai acabar começando a espaçar as mamadas. Então, se ele mamava de meia hora, ele começa a mamar de uma. Aí você executa a mamada correta, ele começa a mamar a cada 2 horas. Aí você executa a mamada correta, ele espaça para cada 3 horas. O bebê mamou, o bebê dormiu, o arroto, papai, e a soneca é contigo.
Agora é a hora da mãe descansar. Lavar o seu lindo cabelinho. Quando eu estava no meu puerpério, falaram assim para mim: para de insistir com essa amamentação. Você nem tá fazendo a sobrancelha. Vai no salão, dá uma madeira pro seu filho. Faz escova no seu cabelo. E tudo que eu queria era amamentar. Eu tava nem aí para salão. Só que eu entrei num looping de erros absurdos durante a condução da mamada, que eu sequer às vezes lembrava de escovar os meus dentes. A puérpera que tá me vendo agora talvez vai se lembrar do seu puerpério. Tinha dias que eu ia tomar o primeiro banho do dia no final da tarde, porque eu não sabia mais o que fazer. Qualquer segundo que eu me afastava do meu filho, ele queria mais peito, mais peito. E na minha cabeça, quanto mais tempo no peito, mais mama, certo? Na hora que eu mamava, na hora que eu ia pesar ele no pediatra, não tinha ganhado quase nada. Ou seja, eu entendi que não é o tempo de mamada que importa. Então, pai, se você quer ajudar essa mãe, esse intervalo que o bebê dorme é contigo. Quando o bebê acorda de madrugada, que essa mãe amamenta e esse bebê capota de sono, o arroto é teu. E deixa essa mãe descansar. Quando a gente fala, mãezinha, você não pode ficar nervosa, você tem que descansar, então é o pai que entra em ação. Outra coisa que o pai pode ajudar bastante é ensinar o bebê a abrir a boca por processos de imitação. Quando o bebê não estiver com a mãe, ele vira pro bebê e ele ensina o bebê a abrir a boca, imitando. Abre a boca! Ah! E o bebê vai entendendo que ele tem que abrir o bocão cada vez mais para mamar. E a outra forma que eu acho que é a primordial, junta tudo isso que eu falei, esse pai tá bem informado, esse pai tá participativo, e aí em determinado momento essa mãe vai dizer assim, será que ele tá chorando de fome? E esse pai consciente vai dizer, jamais! Esse menino só mama. Esse menino tá maravilhoso. Pode ficar tranquila. Toda aquela adrenalina daquela mãe desce assim de imediato. E ela fica assim super, 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 super tranquila. Então eu quero muito que num futuro próximo todos os pais entendam a importância da sua participação. E, inclusive, uma das coisas mais importantes que eu vejo durante a participação do pai no aprendizado do bebê é que o pai não está atravessado pelos hormônios que a mãe está. A mãe, acho que a cada 10 palavras que eu falo, ela entende 2 e 8 ela tem dúvida. Mas isso é muito normal do puerpério. O pai, ele não está atravessado por nenhum hormônio. O máximo que ele está é angustiado por toda a situação, de ver a esposa sofrendo e tudo mais. Mas o pai não está atravessado por hormônios. Então, o pai ele tem um olhar mais pragmático, mais objetivo. Ele sabe que a técnica é essa e ele ajuda a mulher a executar essa técnica. Então, as coisas fluem. E todas as vezes que esse bebê chorar, eu sempre explico para o pai, não é hora de perguntar se ele está com fome. É hora de, no mínimo, ajudar ela a colocar no peito e ver se ele aceita a mamada. Porque se ele não aceitar, é hora de concluir, ele não está com fome. Então, essas falas ecoam bastante, assim, para a mãe. Acho que essa é a melhor forma mesmo da mãe entender tudo bonitinho de como está o seu processo, porque esse olhar de quem está de fora, um olhar de confiança dessa mãe, que é esse pai, que eu presumo que seja ele, e nem sempre é o pai, tá? Às vezes o maior olhar de confiança é da mãe dessa mulher, da avó, não importa. Eu preciso que esse olhar externo de confiança esteja atento e ativo no processo inteiro.